Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa segunda reunião do mês de agosto do Grupo Neurotrauma MG. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina, e é uma alegria contar com a presença de todos vocês e que possamos ter uma aula de grandes aprendizados. Se você nos acompanha pelo YouTube e ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever. Temos também o nosso Instagram no perfil Neurotrauma MG. O tema da reunião de hoje será mielopatia cervical degenerativa, atualizações e controvérsias. Como coordenador da reunião, teremos o Dr. Fernando Luiz Hollenberg Dantas, neurocirurgião, cirurgião de coluna, MD, PhD em Postdoc, e atua no Serviço de Neurocirurgia do Hospital Biocor, Rede Dor São Luís, e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Como moderadores, teremos o Dr. Marco Túlio Reis e o Dr. Aloysio Augusto Arantes Júnior. O Dr. Marco Túlio é neurocirurgião e especialista em cirurgia de coluna e atua nos hospitais Biocor, Rede D'Or São Luís, Vila da Serra e São Francisco. O Dr. Aloysio é neurocirurgião e cirurgião de coluna, MF, MSc e PhD, e professor do Hospital das Clínicas e também atua no Hospital das Clínicas da UFMG. Como palestrante, teremos o Dr. Jerônimo Busetti Milano, residente em neurocirurgia pelo Hospital das Nações, doutor em ciências, área de concentração de neurologia, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Coluna e neurocirurgião e cirurgião de coluna no Instituto de Neurologia de Curitiba. Na apresentação do caso clínico, temos o Dr. Matheus Rezende, que é o residente de neurocirurgia do Instituto Biocor, Regidor São Luís. Para dar início, então, às apresentações, convido o Dr. Fernando Dantas para abrir nosso encontro de hoje e desejo a todos uma excelente reunião. Boa noite a todos. Obrigado, Richard. Então vamos dar continuidade ao mês, né, segunda semana do idoso, que foi escolhido para esse mês de agosto. A primeira foi o Vinhal, que falou de osteoporose, sarcopenia, que foi muito interessante, e fratura osteoporótica. E hoje a gente vai continuar com patologia típica, vamos dizer assim, que não pode acontecer em jovem, mas ela é mais comum no idoso. E a gente escolheu a mielopatia cervical, e o palestrante não poderia ser ninguém melhor do que o professor Jerônimo Milano, lá de Curitiba, e tendo a Luísa para debater e o Matheus vai mostrar o caso. Então a gente pode começar pelo caso com o Matheus e depois de Milano 5 minutinhos de discussão, a Luísa, depois de Milano da aula. Pode ser? Pode começar, Matheus. Perfeito, professor. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me avisem se estiverem enxergando tudo certinho. Estão conseguindo ver bem minha tela? Perfeito. Perfeitamente. Então, boa noite a todos. Meu nome é Matheus, sou residente de neurocirurgia do Hospital Biocor, R3, e vou apresentar um caso clínico sobre mielopatia cervical degenerativa. Começando com o caso clínico, paciente de 72 anos, do sexo masculino, hipertenso, diabético e hipotiroideu, que evoluiu com quadro de uma parestesia em mãos com uma piora progressiva já de longa data e recentemente uma paresia há 2 semanas na mão direita, inespecífica associada a essa parestesia e também uma dificuldade para deambulação. No exame físico neurológico mais específico, a gente conseguiu observar essa parestesia em mãos e essa paresia na mão direita associada. Também tinha uma hiperreflexia em membros inferiores. No teste de sensibilidade de marcha, tinha uma instabilidade e um Romberg também alterado. Tinha uma grande dificuldade para abotoar a camisa, essa informação é importante, a gente vai ver por que depois, e uma incontinência urinária leve a moderada também coletada durante o exame semiológico. Aqui a gente consegue ver a radiografia cervical AP e perfil, a gente consegue observar que o paciente tem uma importante retificação da coluna cervical, uma perda da lordose, já tendendo, na verdade, a uma cifose, né? Na tomografia em corte axial a gente consegue observar essa estenose foraminal importante, né? A gente consegue observar que essa compressão é mais visível de forma axial do que quando a gente consegue observar coronal ou sagital. E aqui a gente consegue observar aqui embaixo também uma ossificação do ligamento longitudinal posterior associado. Aqui é a ressonância magnética sagital em T2. A gente consegue observar essa compressão importante, principalmente nos níveis 4, 5, 5, 6 e 6, 7. E a gente consegue observar, inclusive, alguns sinais de mielopatia bem pontuais aqui, principalmente nesse local de maior compressão aqui, com essa estenose foraminal importante. No axial, a gente consegue observar bem o grau dessa compressão. Aqui em item 2, observando também que, além dessa compressão anterior, tem um componente posterior importante também associado. Na ressonância agora em corte axial, a gente consegue observar bem essa compressão, de uma forma mais evidente, com uma estenose foraminal importante associada, e a ossificação do ligamento longitudinal posterior.
A gente viu que tem os sinais clínicos de mielopatia, os sinais radiológicos e como que a gente classifica o grau dessa mielopatia. As quatro classificações utilizadas é a de Nurick, a JOA, o Hersh e o índice de capacidade do pescoço. As duas mais famosas no meio do dia a dia é a Nurick e JOA. Aqui só exemplificando o Nurick, que leva em conta sinais clínicos e radiológicos. Esse paciente seria classificado como grau 2, porque ele tem uma dificuldade para andar, mas que não impede o tempo integral das suas atividades. Classificando ele em JOA. O JOA é uma pontuação mais clínica mesmo. Essa aqui, inclusive, é uma modificação feita aqui mesmo no Brasil, por inclusive algumas pessoas do nosso serviço, que a gente consegue levar em conta em quatro critérios. A gente falou que esse paciente tem uma grande dificuldade para abotoar a camisa, então ele pontuaria 3 nesse critério. Ele tem uma capacidade de subir e descer a escada, porém com auxílio de corrimão, 4 pontos. Uma perda sensorial leve, devido a essa parestesia difusa que ele queixa em mãos, 2 pontos. E essa dificuldade para urinar leve a moderada, 2 pontos. Ele pontuou, então, um JOA de 11 pontos. Se a gente pega agora, então, a classificação de gravidade, segundo esse JOA, a gente vê que ele tem uma mielopatia cervical espondilótica severa. E como recomendação, pela literatura, a gente tem a recomendação de intervenção cirúrgica. Então a gente viu que tem a clínica de mielopatia, os sinais radiológicos de mielopatia, classificamos essa mielopatia e que a gente tem que tratar cirurgicamente. Como tratar cirurgicamente? Inúmeras opções, a gente vai falar sobre elas. Cervical anterior, cervical posterior, laminoplastia ou laminectomia, dupla via, cervical anterior e posterior, ou até mesmo tratamento conservador. Agora eu passo a palavra, então, para a gente poder dar continuidade e depois o segmento do nosso caso clínico. Quer tecer alguns comentários, Aloysio, Milano? Aloysio quer começar? Porque Posso? vou falar tanto sobre essas coisas durante a aula. É o que a gente vê, quer dizer, um paciente com um quadro sugestivo de uma mielopatia e uma radiculopatia, né? Me chamou a atenção essa estenose foraminal importante, associada a um déficit, né? E pelo que eu vi das imagens, uma compressão multissegmentar por barra discostofitária e associado aí a uma inversão de curva importante que me chamou a atenção. Então, nesses casos, eu acho que é cirurgia, mas por essa inversão de curva e por essa alteração multissegmentar, com estenose foraminal, eu pensaria numa via anterior. Eu estou com dificuldade aqui para determinar quais os níveis, né? Mas aí vamos ver no sagital. Mas o que chama atenção aí é que provavelmente você vai ter que atuar em vários, 2, 3, 4, 5, C4, C5, C5, C6 e talvez C6, C7. Apesar de que, quando é assim, multissegmentar, muitas vezes eu avalio a via posterior. Mas aqui, essa inversão de curva que a gente detecta tanto na ressonância quanto na tomografia, no raio-x, já me chama mais atenção a favor da via anterior. Tá ótimo. Milano, aí você destrincha durante a aula, né? Assim, esse é um dos Você quer pontos falar que eu alguma mais coisa? vou comentar na apresentação. Então, se eu der minha opinião agora, daí vai todo mundo desconectar e vai dizer, não preciso assistir o que esse cara vai Não, falar. não. Então, Milano com a palavra. Obrigado, Luiz. Bom, eu vou compartilhar aqui e digam-me, por favor, se estão com a tela cheia, tá tudo certo? Não, Não? Então, vou dar um share aqui de novo. Espera aí. só falta Agora, ampliar. Só falta ampliar. Modo de apresentação. por que que não está dando? Tinha dado certo agora há pouco. Agora certo? Tá certo. Perfeito. Beleza. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, a participação, doutor Fernando Dantas e todo o grupo de vocês. Hoje, quebrando um pouquinho o protocolo, eu não estou apenas com água, estou tomando um espumante, comemorando. Acabei de comentar com o pessoal, meu sobrinho foi campeão dos Jogos Pan-Americanos na modalidade do judô agora há pouco. Então, hoje é dia de comemorar. E estar com vocês é sempre um motivo de grande comemoração, né?
Parabéns pela iniciativa e por tudo que vocês têm feito aí para difundir o conhecimento neurocirúrgico, de modo especial na cirurgia de coluna. É sobre isso aqui que eu vou falar então, né? Primeiro, os conceitos bem gerais, quando e por que a gente deve operar. O Aloysio já foi taxativo, esse caso tem que operar. Já vou dizer que eu concordo, mas a gente vai discutir que nem sempre isso deve ser tão taxativo, tão incisivo assim. Quando escolher uma via posterior e uma via anterior, um pouco do que o Aloysio já comentou também, e uma vez optando-se por uma via anterior ou por uma via posterior, qual a técnica que a gente vai utilizar? Então, nesse caso que foi demonstrado, nós vamos fazer uma dissectomia multinível, nós vamos ter que lançar mão de uma corpectomia. Quais são os parâmetros que a gente usa para decidir que técnica a gente escolhe, né? Então, a mielopatia espondilótica cervical, ela é a causa mais comum de dano medular não traumático. Então, só perde para o trauma raquimedular enquanto causa de um déficit neurológico medular. Quando a gente fala em tratamento conservador, e aí eu gostaria apenas de fazer uma correção ao que o Matheus comentou, né? Na minha cabeça não existe tratamento conservador de mielopatia. Existe observar e não operar. A gente pode ver se isso é viável num caso ou no outro. Mas tratamento conservador, ele não existe, exceto na situação de uma hérnia extrusa que a gente vai esperar a hérnia absorver. No restante, a compressão medular, ela não vai se modificar ao longo do tempo com nenhuma terapia não cirúrgica. A gente pode optar por não fazer nada, dependendo da situação. A questão é que a observação clínica num paciente sintomático, ela em geral, ela leva uma incapacidade cada vez maior e eventualmente definitiva. Por isso que a gente considera que a descompressão cirúrgica precoce, ela é essencial para que o paciente ele tenha um prognóstico favorável. A gente começa a ter alguma discussão sobre operar ou não operar em pacientes que têm uma compressão radiológica, mas que não têm sintoma, né? Qual é o risco desse paciente desenvolver um dano medular? Ou quais são os fatores de risco que a gente leva em consideração para decidir? Imagine essa figura que eu estou deixando aqui do lado, né? Uma compressão multissegmentar num paciente que não tem sintoma neurológico. Nós devemos lançar mão de uma cirurgia profilática. O que a gente tem de dado clínico, radiológico ou até funcional para decidir se a gente merece pensar numa cirurgia? Eu odeio esse termo, cirurgia profilática, né? Ele tem uma doença instalada, mas ele ainda não tem sintoma. Qual é o risco real dele desenvolver um dano neurológico, né? Então, essa é a taxa que a gente tem, tá? De cada 1.000 pacientes, algo em torno de 12, ou seja, 1% mais ou menos deles, vão desenvolver uma mielopatia aguda, depois, geralmente, de um trauma de baixo impacto. Um movimento de flexão, extensão, um chicote, e assim cai, desenvolve em geral elas saem, né? Então eu coloquei ali alguns fatores de risco, né? Vários deles muito bem analisados. O diâmetro total do canal, ele não é um fator que tem relação prognóstica, nem a quantidade de níveis que a gente tem de compressão. A presença de radiculopatia, entretanto, ela é um marcador de que o paciente vai ter um risco maior de desenvolver um, um déficit eletrografia, tá? O hipossinal em T1, não o hipersinal em T2, ele também é um marcador de mau prognóstico, tá? E a compressão circunferencial naquele ponto de maior compressão são situações que colocam esse paciente em maior risco de desenvolver um dano neurológico agudo e pode merecer uma cirurgia, de novo aspas, profilática. Tem pouca evidência na literatura, mas algo que se tem comentado bastante é da validade de se utilizar o potencial evocado motor ou sensitivo, tentando ter um diagnóstico pré-clínico de uma mielopatia. Então, num caso como esse daqui, paciente com compressão medular, uma pequena alteraçãozinha de sinal aqui em C3, C4, eu faço um potencial evocado. Se ele está alterado, eu digo que esse paciente ele já tem uma alteração na medula e eu posso lançar mão de uma cirurgia. Isso é útil também porque eu posso fazer esse potencial evocado em diversas posições, com flexão e extensão. Se o paciente altera o potencial evocado pré-operatório
com flexão ou extensão, isso pode ser um indicativo de que esse paciente tem um risco maior de desenvolver um dano neurológico e a gente vai operá-lo mesmo com pouco sintoma. Também pode ser uma maneira da gente escolher nessa decisão de anterior ou posterior. Pô, esse cara não suporta uma grande flexão do pescoço. Será que ele não tem um risco de ir numa posição de decúbito ventral para uma via posterior? Ele não tem um risco maior de desenvolver um dano neurológico do que se eu operar ele pela frente? Então, esse é um exame que a gente acaba lançando mão nessa decisão de operar ou não um paciente sem sintoma e também na discussão de via de acesso, como a gente vai comentar mais para frente. E a gente tem aquele outro extremo, que é daquele paciente que já tem um déficit instalado há bastante tempo. Vale a pena operar esse paciente? Será que ele tem alguma chance realmente de recuperar? Quais são os parâmetros que a gente usa para definir se a gente vai ter uma chance boa de melhorar, ou seja, esse paciente vale a pena ser operado ou não? Tá? Em geral, os pacientes que têm mais de 6 meses de evolução de déficit neurológico e que já tem aquela situação de um clonus, de uma espasticidade muito evidente, ele é um paciente que tem um prognóstico pior mesmo operando. Isso não quer dizer que a gente não vai operá-lo, mas a gente tem que dizer, olha, a chance de você recuperar talvez não seja assim tão grande. Aí a gente joga, divide a decisão com o paciente, com a família, baseado nos fatores de risco que ele tem, se vale a pena ou não operá-lo. Hipersinal em T2 e o estado neurológico, ou seja, se ele tem um NURIC e um JOA pior, isso não tem relação com o prognóstico. Tá? Então não é porque o paciente está neurologicamente mais grave que a gente não vai considerar o tratamento cirúrgico para ele. Muito se fala em relação à idade, o que a gente tem hoje na literatura de maior evidência é que as complicações nos pacientes acima de 65 anos são maiores, mas que a taxa de recuperação neurológica não é tão diferente. Tá? Então a gente tem que colocar tudo isso na balança para se decidir junto com a família, junto com o paciente, se vale a pena ou não a intervenção cirúrgica, ou principalmente para dizer para ele: olha, a tua cirurgia é uma cirurgia para evitar que você piore. Ela não é uma cirurgia que vai te devolver um estado neurológico como você estava há um ano. A gente pode dizer que ele vai recuperar se ele tiver, tem uma chance maior de recuperar se ele tiver um dano neurológico de menos de 3 meses, principalmente. Esses são os pacientes que tendem a recuperar muitas vezes completamente. Mas o recado que tem que dar para eles é: nós vamos te operar para evitar que você piore. E aí a gente entra nessa discussão, né? A gente está falando de uma mesma doença, compressão medular, com múltiplas apresentações. Compressão de um segmento só na frente, compressão na frente e atrás de 2 segmentos, estenose quase que congênita aqui de todo o canal, compressão multissegmentar, tanto anterior quanto posterior. Como é que a gente vai, com lordose, sem lordose, como é que a gente vai escolher, né, se esse paciente vai ser operado pela frente ou por trás? E esse é o primeiro grande estudo multicêntrico para tentar direcionar isso para a gente. Não é um estudo randomizado, mas é um segmento prospectivo de vários centros na América do Norte, 264 pacientes. E o que esse estudo nos trouxe foi que é relativamente igual o prognóstico, o resultado cirúrgico quando um paciente é operado por uma via anterior ou por uma via posterior. Havia uma tendência de escolha dos cirurgiões de que esses pacientes fossem operados por uma via anterior. Só um pouquinho que sumiu aqui para mim, gente. Devo ter apertado alguma coisa errada, me perdoe. Tá ok para vocês a apresentação? Tela. Sei lá o que aconteceu aqui, eu apertei alguma coisa errada. Só botar a moda da apresentação. O slide tá certinho. Se não der, você pode tentar interromper o compartilhamento e voltar. Tá, é porque eu fui, na verdade, tirar vocês da minha frente, que estava aparecendo a cara de todo mundo e eu não estava vendo o cantinho do slide. Eu vou interromper e vou compartilhar de novo, tá? Me perdoem, por favor. Isso está acontecendo com a gente também. Mas ele não está deixando eu colocar na apresentação, que estranho. Ai, ai, o que houve aqui, gente? Colocou para apresentar na tela inteira, professor? Coloquei. Aqui deveria estar em tela inteira. Tenta maximizar primeiro, antes de dar o play.
É que o play não está entrando. Vamos ver de novo. Ó, eu estou clicando no play e ele não está entrando. Pro lado, será que está apresentando se você jogar pro lado? Vamos lá. Aquela outra aba do Keynote, quando o senhor levantou. Isso. Aqui? Aquela outra aba do Keynote lá em cima. Aqui? Não. Aqui, Keynote lá em cima. Ah, garoto. Deu certo, né? Certinho. Me perdoem, gente. Vamos lá. Então, como eu havia comentado, né, havia uma tendência de que os pacientes operados pela via anterior fossem aqueles que tivessem menos déficit neurológico e compressões mais focais, enquanto aqueles que tinham compressões multissegmentares tinham, em geral, o tratamento pela via posterior escolhida pelo cirurgião. E quando o tratamento era deixado, então, na mão do cirurgião, não havia diferença entre o resultado cirúrgico da cirurgia via anterior ou via posterior. Então, o que a gente tem? Né? Que quando a gente tem um ou dois segmentos, compressão mais focal, é racional que nós operemos pela via anterior, onde está a maior parte das compressões. A não ser, lógico, que a compressão seja focal e posterior, o que é muito infrequente. Né? Já no paciente que tem uma compressão de vários segmentos, aí a gente tem esses dois possíveis caminhos. Eu posso lançar mão de uma via anterior de vários segmentos, ou eu posso lançar mão de uma via posterior, que acaba sendo uma via um pouquinho mais ágil na descompressão, em especial de vários segmentos, como esse estudo mostrou. E o que acontece com aqueles pacientes que têm indicação tanto de via anterior como de via posterior? Como é que é o resultado? Esse é um estudo mais recente, um estudo de 2021, um estudo prospectivo randomizado, tá? Multicêntrico também, realizado nos Estados Unidos e no Canadá, que mostrou também que as duas vias têm resultados relativamente semelhantes. Quando a gente compara a via posterior com a via anterior, não muda muito, em especial no que diz respeito ao desfecho neurológico e o desfecho clínico. Por que então que a gente fala tanto de via posterior quando tem três ou mais segmentos, né? Porque vários estudos anteriores mostraram que, numa comparação em termos de complicações, a via anterior multissegmentar ela tende a ter mais complicações, principalmente complicações gerais e não tanto complicações cirúrgicas, né? Complicações como pneumonia, sepse, disfagia são muito mais comuns nas vias anteriores. E também, quando a gente compara o desfecho radiológico desses pacientes, aquela ideia de que um paciente operado pela via anterior ele vai manter melhor a sua lordose, isso não é verdade. Há uma perda de lordose progressiva, além das taxas de pseudoartrose serem maiores, justamente por causa da subsidência dos implantes, quando a gente faz uma via anterior multissegmentar. Tá? Então, há uma tendência de que nós escolhamos uma via posterior na doença multissegmentar. Quando? Então, como o Luísio bem comentou, a gente tem que dar uma olhada nessa curvatura da coluna cervical antes de escolher por uma via posterior. Por quê? Porque se a compressão está na frente, eu só vou obter uma descompressão efetiva com uma via posterior se eu tiver esse shift, esse deslocamento da medula para trás. Tá? Se eu não tenho esse shift, a medula não se desloca, a compressão anterior ela se mantém, e por isso que nas situações em que há uma cifose da coluna cervical, a via posterior ela não é eficaz. Aí a gente entra naquela discussão, né, de quanto é que a gente tem que ter de cifose para se obter um mau resultado cirúrgico, né? Então aqui a gente tem vários estudos, em especial estudos japoneses, uma população onde a ossificação do ligamento longitudinal posterior ela é muito mais prevalente, que mostram isso para a gente. Dependendo do quanto eu tenho de cifose, em especial se eu tenho uma alteração de sinal na medula, o meu prognóstico ele vai ser melhor. A partir de algo em torno aqui de 10 graus de cifose, a gente já tem um prognóstico mais reservado. Tá? Existem alguns parâmetros radiológicos que nós utilizamos.
a utilização da linha K. A linha K é interessante se dizer que ela foi um parâmetro desenvolvido para a ossificação do ligamento longitudinal posterior e é um parâmetro de raio-x, não é de ressonância, tá? Porque ela considera também a posição do pescoço do paciente. Quando a gente tem essa linha K passando longe da ossificação, a gente diz que ela é uma linha K positiva. Quando ela está passando pela ossificação, a gente diz que ela é negativa. E a chance da gente ter uma descompressão eficaz por uma via posterior, ela acaba sendo muito menor. Nas ressonâncias existem outras linhas que a gente pode utilizar. A gente gosta muito dessa linha, que é a linha espinolaminar, descrito pelo Néstor Fiore, lá da Argentina, né? A gente traça uma linha espinolaminar posterior, da borda anterior do processo espinhoso de C2 até C7. Quando essa linha espinolaminar ela toca a medula, nós dizemos que ela é negativa. Quando ela não toca a medula, a gente diz que ela é positiva. Esses são casos em que a via posterior ela tem uma chance maior de ter um resultado efetivo na descompressão da medula. Então veja esse caso aqui, né? A coluna está retificada, houve uma perda de lordose, mas eu traço essa linha espinolaminar na ressonância e eu vejo que ela é positiva. É um paciente que com uma cirurgia de uma laminoplastia, vejam que a gente obteve uma excelente descompressão 360 graus. Mesmo aquela compressão anterior com o deslocamento da medula, ela deixa de existir. Vejam a coluna licórica anterior à medula bem evidente depois de uma cirurgia via posterior. Existe uma tendência desses pacientes poderem progredir para uma cifose depois de uma laminoplastia, e existem aí diversos estudos sugerindo diversos ângulos para se predizer a chance de sucesso. Nesse estudo de 2020, ele mostrou que quando a gente utiliza 7 graus enquanto parâmetro, a chance da gente ter uma cifose pós-laminectomia ele é menor. Mais do que 7 graus de cifose, a gente não deve indicar a laminoplastia, porque o risco de desenvolver uma cifose ainda maior no pós-operatório ele é ainda maior. Tá? Também falamos bastante hoje em dia sobre o alinhamento cervical, o alinhamento sagital cervical, né? A gente usa basicamente como parâmetro uma linha que passa de C2 a C7, embora se possa utilizar a linha do ouvido interno também, né? Além do slope de C7 como um parâmetro preditor de insucesso depois de se fazer uma cirurgia pela via posterior, em especial a laminoplastia. O ponto de corte mais utilizado é um ponto de corte de 40 milímetros ou 4 centímetros dessa linha de C2 como um preditor de insucesso. Esses pacientes eles têm a tendência de, mesmo que você obtenha uma boa descompressão com uma via posterior, eles progredirem com cifose depois de uma laminoplastia. Então são pacientes que ou você vai levar em conta esse alinhamento para fazer uma cirurgia de correção do desalinhamento dele, ou você vai fazer uma laminectomia instrumentada que vai obter uma boa descompressão com a via posterior, se ele tiver um alinhamento razoável, e você vai impedir que ele progrida com cifose, já que você vai fazer uma instrumentação. Tá? Então hoje a gente discute cada vez mais isso, né? Não é só importante a gente saber como está o alinhamento da cervical do paciente, mas também como é que está o alinhamento global dele. Eu tenho lordose suficiente para obter uma descompressão pela via posterior, mas essa linha de C2 ela está muito adiantada em relação a C7, há uma tendência de que essa musculatura desse paciente fadigue e no longo prazo ele vai progredir com cifose e ter as complicações de um desequilíbrio sagital cervical, se isso não for bem considerado. Então, levar em consideração a linha de C7 e o slope de T1. A gente olha mais para o slope de C7, né, que é mais fácil de ser medido, já que o slope de T1 nem sempre a gente consegue ver adequadamente e não tem um grande ângulo entre C7 e T1. O slope de C7 é o que a gente vê mais na radiografia. Tem como a gente criar um algoritmo? Isso aqui foi algo que a gente colocou no manual de neurocirurgia da SBN, né? Na presença de uma mielopatia, olhar para esse alinhamento
para ver se ele é um alinhamento lordótico ou se ele já é uma cifose rígida antes de definir pela via de acesso. E aí olhar se é um ou dois segmentos ou se são três ou mais. Um e dois segmentos, compressão maior anterior, maioria dos casos, cirurgia via anterior. Compressão maior posterior, minoria dos casos, cirurgia via posterior. Não houve uma recuperação neurológica suficiente ou teve compressão residual, eu posso voltar pela via oposta se tiver uma compressão residual. Três ou mais níveis, tendência de via posterior quando há esse alinhamento lordótico. Já quando eu tenho uma cifose rígida, um ou dois segmentos, de novo, compressão mais anterior ou compressão mais posterior. Compressão mais anterior eu vou pela frente, compressão mais posterior eu vou precisar de uma via anterior acessória para ter uma correção mesmo que parcial dessa cifose. Mesma coisa se eu tenho três ou mais segmentos. O Dan Real publicou mais recentemente, esse artigo acho que é de 2023 ou 24, 24 está aqui no cantinho, um algoritmo muito semelhante a esse que a gente comentou. A diferença é que ele leva em consideração quando eu tenho mais do que três níveis e uma cifose rígida, ele coloca a possibilidade de como eu vou fazer essa correção por uma via anterior. Nós não vamos entrar nesse detalhe, que daí a gente já está falando de cirurgia de deformidade. Vamos falar um pouquinho de cirurgia via anterior, quais são as opções que a gente tem. Vamos fazer uma dissectomia múltipla, vamos fazer corpectomia. O que a maior parte dos estudos comparativos sugerem é que o resultado, tanto clínico como radiológico, neurológico, ele é semelhante, havendo uma tendência de, numa corpectomia, eu ter uma melhor descompressão radiológica, o que é mais ou menos óbvio, mas que na dissectomia múltipla eu tenho uma maior taxa de fusão. Mas não há impacto clínico nisso, tá? Entretanto, quando a gente olha o que acontece nessa cirurgia, a gente vai ver que na corpectomia eu tenho uma tendência de ter uma cirurgia com sangramento maior, com uma taxa de complicação discretamente maior e com uma necessidade de uma suplementação posterior maior do que quando eu faço uma dissectomia multinível, uma CDF multinível. Então, o que a gente olha, né? Vejam o seguinte: mesmo quando eu tenho uma compressão um pouco atrás do corpo vertebral, eu consigo só através do disco fazer uma boa descompressão. A gente, com técnica microcirúrgica, consegue, inclinando o microscópio, enxergar um pouco por trás desse corpo, até um terço, tem gente que fala metade do corpo, eu consigo remover a porção posterior do corpo e fazer uma descompressão bem efetiva, como vocês estão vendo nesses dois casos aqui. Veja que são compressões que vão até um terço, até quase metade do corpo vertebral acima e abaixo, que a gente obtém uma descompressão significativa quando a gente está fazendo uma dissectomia multinível. Só nessas compressões muito exuberantes posteriores ao corpo é que a gente acaba lançando mão de uma corpectomia para fazer uma descompressão bem efetiva do canal medular. E se eu vou por uma via posterior, qual é a via que eu vou escolher? Eu posso escolher uma laminectomia instrumentada ou uma laminoplastia. A laminectomia isolada a gente faz muito pouco. Eu diria que só num paciente muito idoso que você quer fazer uma cirurgia muito rápida, porque existe uma taxa de deformidade, considerando o longo prazo, muito maior do que quando a gente faz as outras cirurgias em que a gente tende a manter uma parte, pelo menos, da estrutura da coluna vertebral. E voltando àquele estudo que eu comentei, aquele estudo multicêntrico de 2021, nesse estudo é bem interessante, porque quando eles compararam via anterior e via posterior, foi muito semelhante. Mas quando a gente segmenta os pacientes em que a cirurgia via posterior, ela foi uma cirurgia de fusão, e compara com aqueles da via posterior com laminoplastia, nesse estudo, pelo menos, a taxa de complicação foi menor, em especial em relação ao dano neurológico. Imagino que aqui a gente está falando principalmente de paralisia de C5, que é a complicação mais comum da via posterior, como a gente vai ver mais para frente. Esse é um outro estudo, 2023, um pouco mais recente até, comparando também laminectomia com fusão e laminoplastia, mostrando algo mais ou menos parecido, taxas um pouco menores de paralisia de C5 na laminoplastia quando comparada com laminectomia de fusão, embora a gente não tenha uma evidência tão clara de que isso é verdade quando a gente compara toda aí a literatura.
Uma coisa que muita gente fala é cirurgia via posterior tem que ter fusão, porque senão o paciente vai ter dor no pós-operatório. Essa é uma revisão sistemática que já tem mais de 10 anos, né? Mostrou um pouquinho disso. Havia uma tendência de que os pacientes que tinham dor no pré-operatório recuperassem menos na questão dor quando faziam uma laminoplastia comparado com aqueles que faziam fusão. Tá? Então, a maioria dos estudos que a gente tinha naquele momento eram estudos de classe 3, que mostravam que a melhora neurológica e de qualidade de vida eram semelhantes com os dois métodos, tá? E que não dava para ter uma conclusão muito clara, mas que existe uma tendência dos pacientes submetidos à laminoplastia melhorarem menos da dor quando comparados com aqueles pacientes que recebem uma laminectomia com fusão. Tá? Outros estudos mostraram diferenças um pouco menores, mas sempre a tendência é essa. A gente vê que a tendência da laminectomia com fusão é de ter uma menor dor e menor deformidade, com um custo mais alto e uma estatística que não é tão evidente assim, uma significância estatística baixa, e principalmente uma significância clínica menor ainda. Uma outra meta-análise, essa aqui de 2019, se não me engano, mostrando que não havia grande diferença nas duas técnicas, principalmente em relação à reoperação e também à dor cervical, e a laminectomia com fusão com maior taxa de complicações, principalmente infecciosas relacionadas aos implantes. Qual é a técnica que a gente escolhe de laminoplastia? Essa é a técnica chamada de open door. Classicamente, o Hirabayashi fazia só um fiozinho aqui para fixar. Depois começaram a usar essas plaquinhas para se manter essa laminoplastia aberta, para evitar que se feche essa porta, né, do open door. Outros utilizam alguns tipos de enxerto ósseo para sustentar isso no lugar. Outra técnica é a técnica de French door, né? Que é a técnica que você faz uma calha de cada lado, faz um split do espinhoso e coloca algum tipo de suporte para manter isso aberto. Tá? São poucos estudos comparando essas duas técnicas. Há uma tendência de ser muito semelhante no que diz respeito a dor, tempo, complicações e taxa de preservação de lordose, com a técnica em open door tendo uma tendência de ter uma melhor recuperação no JOA. Tá? Essa é a técnica que a gente utiliza na maioria das vezes, então eu faço uma pequena do lado mais complexa, e do outro lado, uma fratura em galho verde com a interposição de uma plaquinha, pode ser essas plaquinhas de bucomaxilo mesmo, só para segurar isso no lugar. O que a gente usa muito como um parâmetro para tentar diminuir dor pós-operatória é a preservação da musculatura em C2 e em C7. Esse é um estudo do Dan Real, mais um, sempre ele, né? Mostrando que quando a gente preserva a musculatura em C2 e em C7, existe uma diminuição significativa da dor no pós-operatório. Tá? Outros estudos tentaram preservar também a musculatura em C6, daí você precisa de técnicas um pouquinho mais complexas para se obter essa preservação da musculatura em C6. Isso é mais possível de ser feito com as técnicas em French door, mas isso não mostrou diferença significativa no que diz respeito à dor pós-operatório quando você preserva C6. Veja que nesse estudo não houve diferença significativa em nenhum daqueles parâmetros analisados. O que é importante de se colocar é evitar destruir a faceta e onde você coloca a plaquinha na laminoplastia. Tá? Isso pode gerar uma dor articular crônica. De novo, a importância de se analisar quanto eu tenho de ângulo nessa cervical, por causa da tendência de progredir a cifose depois de fazer uma laminoplastia, aqueles parâmetros que a gente já colocou. E aqui só demonstrando que seria o caso ideal para uma laminoplastia, né? Estenose de 3 ou mais segmentos, pouca dor, linha espinolaminar positiva, um ângulo de C2 a C7 maior do que 7 graus, um SVA menor do que 4 e o slope de T1, não existe um parâmetro claro ainda na literatura, algo em torno de 30 graus é o que se sugere. Né? A gente utiliza o open door com mini placas, preservando a musculatura e utilizando uma foraminotomia profilática. Esse é um caso bem
clássico, né? 54 anos, um paciente que teve uma tetraparesia repentina, que recuperou depois e ficou assintomático, exceto pela hiperreflexia que ele manteve, né? Então, assintomático peronomútil, né? Ele tinha sinal neurológico muito claro. Retificação da coluna, mas uma coluna ainda móvel, tá? Aqui vocês veem uma compressão multissegmentar, compressão mais anterior do que posterior, principalmente aqui em C5 e C6. Aqui vocês veem na tomografia alguma ossificação, principalmente em C3 e C4. Tá? Um SVA zerado, um ângulo de 12 graus de lordose, uma linha espinolaminar positiva. Está aí a laminoplastia como a gente faz. Aqui a tal da foraminotomia profilática, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Como que é a técnica que eu já comentei. A gente dobra essas plaquinhas de bucomaxilo, que são muito mais baratas do que as placas de laminoplastia propriamente dita. Quantas placas vai colocar? Bastante discutível. Geralmente 3 é mais do que suficiente. Aqui vocês vejam a plaquinha colocada. Por que eu não coloco o osso aqui, né? Veja o que acontece. A fusão ela acontece do outro lado, no local onde se faz a fratura em galho verde. Isso aqui está totalmente rígido, depois de 6 meses aqui de pós-operatório. Aqui vocês veem um ano depois uma ressonância de controle e nenhuma compressão a mais. 2 anos depois, uma manutenção da mobilidade da coluna cervical, que nem sempre ocorre, mas há uma tendência de que se mantenha, lógico, muito mais do que quando a gente faz uma laminectomia com fusão. Girônimo é tal da paralisia de C5, né? Como é que ela funciona nessas cirurgias via posterior? As primeiras revisões que a gente tinha mostravam uma estatística que era mais favorável às técnicas de laminoplastia, piores em relação à laminectomia com fusão, e não tínhamos valores tão claros de quais eram os dados nas vias anteriores. Tá? Por isso que a gente começou a lançar mão dessa foraminotomia profilática, em especial em C4 e C5, né? O que parecia, de certa forma, diminuir a chance de ocorrer essa paralisia de C5. Porém, nas revisões mais recentes, essa é uma revisão bem recente, do ano passado, não mostrou grande diferença. Eles analisaram aqui diversos parâmetros, tanto clínicos, radiológicos como cirúrgicos, e foram esses os fatores mais importantes que eles colocam. Diâmetro antero-posterior do canal naquele nível a ser descomprimido, diâmetro do forame em C4 e C5, isso é algo a ser muito bem considerado. Rotação da medula, isso é algo que eu confesso que eu não olhava muito, quero até a opinião de vocês, né? E o quanto esse paciente tem de shift da medula. A rotação da medula foi um dos parâmetros mais importantes de todos. Né? Veja que quando você tem mais do que 11 graus de rotação da medula, todos os pacientes que fizeram laminoplastia desenvolveram paralisia de C5. Há uma taxa muito maior de paralisia de C5 quando a gente faz uma via posterior comparado com a via anterior, porque a gente não tem a descompressão anterior, que é justamente do forame. O shift da medula ele é interessante e lógico, mas quanto mais shift você tem, mais estiramento da raiz C5 você acaba tendo. E quando você tenta ganhar lordose na cirurgia via posterior, você acaba fechando ainda mais o forame. E isso é algo bem importante da gente comentar. Eu vou fazer uma fusão, então eu vou tentar ganhar o máximo possível de lordose. Nesse estudo aqui, mesmo fazendo uma laminectomia ampla, 1/4 dos pacientes desenvolveram paralisia de C5, que foram os pacientes que eles ganharam mais lordose quando feita uma foraminotomia parcial e uma abertura da massa lateral só para se ganhar mobilidade. Então esse é o resumão aqui, gente, para a gente poder discutir, né? Cirurgia de 1 e 2 níveis, a maioria vai receber uma via anterior, porque é onde está a maior parte das compressões, né? E se o paciente tem deformidade, eu posso lançar mão das técnicas de osteotomia anterior, que a gente pode, se houver tempo, até comentar como que dá para fazer isso. 3 ou mais níveis. Se tiver lordose para permitir esse shift da medula, a gente tem uma, sendo que a laminoplastia é a técnica que a gente prefere, com exceção, lógico, daqueles casos em que há um SVA muito aumentado. Atentar para esses fatores de risco de paralisia de C5 e considerar, naqueles casos em que há uma cifose rígida, uma cirurgia 360 graus ou uma osteotomia anterior. Era isso que eu queria mostrar. Desculpa o contratempo ali com o slide naquele momento. E agora vamos para as discussões.
Obrigado mais uma vez. Boa, Milano. Campeão. Mais uma vez, né? A aula campeã sua é pleonasmo. Imagina. Matheus, vamos voltar no caso, Matheus. Tive um ótimo professor. Vamos voltar no caso, Matheus. Vamos lá, professor, vou projetar aqui um segundo. Conseguindo ver bem? Beleza. Então, só recapitulando o caso clínico, paciente de 2 anos com um quadro clássico de mielopatia cervical degenerativa, a radiografia demonstrando já uma tendência à cifose cervical, com uma compressão do sinus foraminal, a ossificação do ligamento longitudinal posterior, uma compressão principalmente 4,5, 5,6 e 6,7, com sinais de mielopatia, e com um componente posterior importante também identificado no axial, e classificados com Nuric e Joa, Nuric 2 e Joa 11, indicado então, devido a uma mielopatia severa através da classificação de Joa, a indicação cirúrgica. Nós decidimos então pela abordagem, após o Dr. Milano e o Aloysio falarem, pela via anterior. Aqui demonstrando o acesso da via anterior, as marcações com auxílio de radioscopia dos níveis onde vão ser operados, e aqui a incisão delimitando a borda já do esternocleidomastoide. Aqui já com acesso cirúrgico, a gente consegue observar a musculatura do platismo, com o esternocleido já evidenciado. Aqui a gente já consegue observar a distração dos corpos vertebrais com a exposição dos discos dos níveis correspondentes, 4, 5, 5, 6, posteriormente 17. E aqui já com a colocação dos queixos nesses 3 níveis respectivos. Aqui a radiografia de controle do paciente, cervical, API e perfil, demonstrando a colocação desses queixos retificados já com o processo espinhoso. Aqui a ressonância de controle do paciente, evidenciando já algum grau de melhora, mas a gente consegue ver um componente mielopático e algum grau de compressão importante por via posterior também. Aqui demonstrando esse componente posterior com alguns pontos de mielopatia, ainda mesmo depois da colocação dos queixos. Paciente, após a cirurgia, ele evoluiu com o seguinte quadro, acredito que o vídeo esteja passando, uma dificuldade com a elevação do membro superior à esquerda. Praticamente nenhuma elevação do membro. A força em mão mantida, mas sem conseguir elevar o membro. Bom, suspeito, então, a gente já falou, né? O Dr. Milano falou durante a brilhante apresentação. Aqui, novamente, a ressonância demonstrando, então, essa compressão com esses sinais de mielopatia, principalmente componentes posteriores. E aí, agora eu pergunto para quem está aí, Dr. Milano, doutor Aloysio, o que vocês fariam nesse caso, né? Voltar ao vídeo aqui. O que vocês acham que poderiam ser feitos e o que vocês acham que pode ter acontecido desse paciente ter evoluído com essa dificuldade de derivação do membro superior. Em primeiro lugar, parabéns ao Jerônimo pela aula, Jerônimo, fantástica essa sua revisão, assim, foi muito ampla e espetacular, viu? Parabéns, excelente aula. Eu já tive um caso assim, ou mais de um, em que quando a gente faz a via anterior e a gente corrige muito a lordose, se você já tem uma estenose foraminal importante, você pode desenvolver. Eu já tive um caso que a paciente acordou completamente com dor muito, muito forte, com raiz de C5, e eu fiz uma via posterior e acabei fazendo uma descompressão. Nesse caso, não foi necessário, ela tinha mais radiculopatia, ela não tinha mielopatia. Então, eu não fui muito agressivo. Eu fiz uma foraminotomia e consegui um bom resultado. Foi impressionante que ela melhorou de imediato com a foraminotomia. Neste caso, a minha dúvida eu acho que esse paciente entra naquele grupo que é pequeno, em que é necessária uma abordagem combinada. Então, eu entraria agora por trás, mas aí eu já seria mais agressivo. Eu já faria também uma descompressão desses elementos posteriores, porque uma outra complicação que a gente tem também nas cirurgias de mielopatia é que às vezes você tem complicações tardias. Os pacientes podem vir a piorar, ter uma deterioração neurológica, exatamente não de imediato, mas com 1, 2 anos. Então aí eu já seria mais agressivo. Eu iria por trás com uma descompressão ampla, medular e foraminal. Milano? Bom, obrigado, Luiz, pelo comentário. Vindo de vocês que têm uma experiência enorme com esse tipo de cirurgia, eu fico muito
feliz e não sou de ter orgulho, mas me sinto muito honrado de estar participando desse grupo aí com vocês. Essa é a grande verdade. Bom, eu acho que assim, a abordagem que vocês tiveram, eu só ia perguntar em relação ao acesso. Não ficou claro para mim se vocês fizeram um acesso transversal ou longitudinal, porque tinha uma marcação de todos os níveis transversais e tinha uma linha que era do esternocleido. Eu, particularmente, não uso muito o acesso longitudinal. A única exceção é quando a gente vai colocar placa, né? Então, se eu opto por fazer, como vocês fizeram, cage com algum tipo de bloqueio nos três segmentos, eu geralmente faço uma incisão só. Quando eu vou usar placa, aí a placa ela sempre fica torta, né? Quando a gente vai fazer a cirurgia multinível. Aí eu prefiro ou usar uma incisão longitudinal ou fazer duas incisões transversais. Tem um trabalho do Dan Real que fala disso também. Sempre trabalho do Dan Real, a gente cita sempre os trabalhos dele. O que aconteceu aí? Eu concordo com o Luiz. Eu acho que o que aconteceu foi que a descompressão foraminal talvez ela tenha sido insuficiente porque havia um elemento posterior também de compressão foraminal em C4 e C5. A paralisia de C5, como eu comentei, ela não é exclusiva das vias posteriores. Ela é mais comum nas vias posteriores, mas ela pode acontecer pela frente também quando você tem uma estenose foraminal. E eu também concordo com o Luiz, que esse é um caso que, já que vai ter que fazer, vamos, lógico, eu farei uma tomografia, esse é o primeiro ponto, né? Eu farei uma tomografia para ver o que tem aí de estenose óssea em C4 e C5 nesse segmento, para daí ter a definição exatamente de como abordar. Mas como é um caso em que e isso acontece, ficou uma compressão posterior residual, eu partiria para uma cirurgia por uma via posterior mais ampla mesmo. Se esse paciente tivesse evoluído bem do ponto de vista neurológico, eu confesso que eu observaria durante um tempo, tá? Mesmo tendo uma compressão residual. Por quê? Porque o quadro de mielopatia, ele acima de tudo é um quadro dinâmico. Então, às vezes, você faz uma descompressão que radiologicamente não ficou tão boa, mas como você fez uma fusão, esse paciente às vezes ele acaba estabilizando, né? Mas eu acho que como ele desenvolveu aí um sintoma, eu faria uma tomografia e provavelmente uma via posterior ampla, seja com uma laminoplastia, porque ao final de contas ele já tem uma fusão na frente, ou eventualmente com uma laminectomia instrumentada. Posso fazer uma parte? Pode falar, Carlos. Fica à vontade, tudo. Primeiramente, parabéns a todos, né? Parabéns também Doutor pela Drummond, o senhor não organização. pede, o senhor manda. Que isso, Elan. Excelente aula, né? Assim, uma Seja honra poder estar bem-vindo, conversando com Drummond. vocês. Como é que é? Seja bem-vindo. Boa, Luiz. Muito obrigado, né? Então, já fizeram comentários, foi você, né, Gerando, com relação à abertura, o corte transversal. E eu vejo assim, na minha maneira de entender, já fiz vários procedimentos, inclusive cheguei até a fazer 4 níveis, coisas que a gente não faz mais. Passou de 3 níveis, a gente vai para a região posterior. E sempre fazendo com o corte transversal. Eu imagino assim, fazendo uma leitura de uma tireoidectomia, que você faz um corte muito maior e você consegue expor desde a região da mandíbula até a região do externo. E você tem todo o acesso pleno, se fosse o caso. E fisiologicamente, eu não diria nem fisiologicamente, mas do ponto de vista de respeitabilidade das linhas de tração. Então, deixaria uma cicatriz muito menor. Então, esse é um questionamento. Agora, com relação à paralisia e às possibilidades de abordagem posterior, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que sempre vem algo a acrescentar. Em se fazendo, ou em se optando por uma laminoplastia, seria como se eu estivesse fazendo uma hemilaminectomia, tá? Ou então, se for só uma foraminoplastia única, então você falou de foraminoplastia ou associado uma laminoplastia. Então, a laminoplastia poderia se pensar também em uma hemilaminectomia. Lá vou eu dar os palpites aqui, né? Uma vez artrodesado anterior, por que não uma hemilaminectomia com foraminoplastia por endoscopia? Tá? Que eu conseguiria uma abertura ampla também e daria um resultado. Então, coisas a serem questionadas. Eu acho que isso vale a pena. Eu tenho 2 pacientes com 80, já estava totalmente fusionado anterior,
80, 81 anos, e que desenvolveu uma tetraparesia. E nós optamos, junto aos familiares, explicamos a viabilidade da técnica de fazer, então vamos fazer assim. E fizemos uma hemilaminectomia, era C5, C6 e C7. Retirei uma hemilâmina, a metade da lâmina de C5, a metade de C7 e a lâmina total de C6, com recuperação plena do paciente, 4 horas depois, alta hospitalar, né? E com monitorização sempre, né? E em outros casos específicos, inclusive eu acabei de postar no momento nosso da coluna, que eu faço de rotina uma das avaliações pré-operatórias para saber o grau de comprometimento de quais forames, do ponto de vista imaginológico, é uma tomografia 3D, no qual nós fazemos um corte na linha média e olhamos tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, o que me permite melhor avaliar a dimensão total daquele forame, não só o teto, quanto o assoalho, quanto a parede medial, cranial e caudal. Então, eu não sei se vocês já viram isso, eu já tenho postado algumas coisas, então acho que vale a pena a gente verificar isso. Eu acho que vale muito a pena essa possibilidade. O que vai acontecer, né? Aí vai depender da expertise de estar fazendo mais vezes ou não. Calma aí, porque são coisas que já estão surgindo, né? Agora, os trabalhos maravilhosos apresentados por você, Jerônimo, isso assim, só enriquece e relembra tudo que a gente já passou. Nos deixa muito felizes pela maestria da apresentação. E fico feliz em estar vindo esse time maravilhoso junto aí. Parabéns a todos. Obrigado. Então, a Luiz vai atrás, artrodese e laminectomia, Milano, na mesma direção? Sim, eu farei uma tomografia para entender melhor como é que está Ah, esse tá. forame aí, mas eu Aham, pensaria com certeza nisso. tá. Vamos lá, Matheus. Perfeito, a abordagem foi exatamente essa. Só recapitulando um detalhe, que realmente a incisão que a gente fez é longitudinal mesmo. Essas três marcações, a gente sempre costuma usar a radioscopia para marcar os níveis que a gente vai entrar. Então a gente faz a incisão longitudinal e marca, antes de entrar mesmo, exatamente qual é o nível incisional que vai estar cada segmento que a gente vai abordar. Mas é isso mesmo, brilhante a fala do Dr. Milano, Aloysio, Dr. Carlos. Foi optado então pela abordagem pela via posterior, aqui um posicionamento. Lembrando bem que nesses posicionamentos a gente usa bastante a radioscopia, então lembrar sempre de afastar o ombro na hora de expor a incisão, na hora de fazer a radiografia, para conseguir evidenciar bem os segmentos cervicais, principalmente mais baixo, 5, 6, 6, 7. E aqui um sinal já, um exemplo da laminectomia que foi feita com a retirada dos componentes posteriores em bloco, nesse caso. Aqui uma tomografia demonstrando o pós-operatório axial, demonstrando a posição que a gente faz o parafuso. Lembrando que não pode medial demais por conta do canal da artéria vertebral e nem lateral demais por conta das raízes. Aqui a demonstração da montagem após a via posterior, com a colocação anterior dos queijos, né? E aqui a ressonância de controle pós-op. A gente vê já um fluxo licórico bem importante, uma descompressão a princípio total dos componentes posteriores e anteriores que já haviam sido abordados antes. Aqui em T2, observando realmente a retirada ósseo-ligamentar desses componentes. E aqui o exame de controle final que a gente fez. Aqui a imagem do paciente após a cirurgia, evoluiu com melhora da elevação dos membros. Ainda com uma paresia, principalmente Parabéns. acima de 90 graus, mas uma melhora considerável em relação à artrodese anterior. Quanto tempo depois da primeira cirurgia? Foi mais ou menos 2, 3 meses depois da cirurgia, tem um exame de controle. E o que ficou como hipótese da paralisia de C5 é exatamente isso, essa tração cervical com a retração das raízes de C5, né, que ocorre normalmente quando tem um deslocamento maior 4 a 5 milímetros do nível. E os estudos mostram que a cada 1 milímetro que você alivia na descompressão de C4 e C5 dessa raiz, desse forame, você consegue aliviar 98% da incidência da paralisia do nervo de paralisia de C5 nesse caso. Essa é a conclusão, essas são as referências, e é isso. Deixa eu discussão com vocês aí, tô Fernando. Obrigado, E eu tenho mais Matheus. uma pergunta.
Matheus, quando o paciente veio para a segunda cirurgia da descompressão posterior, ele já tinha recuperado qual o percentual da força? Ou Não, nada? quase nada, uns 20, 30%. Uma das coisas que Milano falou, né? Que também seria algo a se pensar. Mas é isso aí. E tinha quadro radicular? Tinha o C5 clássico, né? E tinha melhorado o quadro mielopático. E o C5 da esquerda, ele melhorou a mão direita que ele tinha, e o C5 ficou parético, melhorou muito pouco. Foi aí que a gente pensou, vale a pena ainda persistir no tratamento clínico ou ser agressivo? Ou a gente já está tarde demais? Essa que foi a pergunta. Legal. Então vai Muito saber bom. se você, Parabéns. em casos semelhantes, Milano, você agride no outro dia, na mesma hora, espera evoluir, ou você é mais conservador, como é que você Ah, fica? vamos colocar assim, a paralisia de C5 ela é muito mais comum na via posterior que na via anterior, né? O que eu sempre faço, e te confesso que muito mais por questões médico-legais, eu faço um exame de imagem precoce. Eu quero ter certeza que não aconteceu nada de errado. Se o paciente tem uma estenose foraminal residual, vamos dizer assim, muito significativa, eu pondero, converso com o paciente e digo assim, olha, a tua taxa de recuperação é muito alta se a gente não fizer nada. Mas se você não recuperar nada nas primeiras 2, 3 semanas, eu prefiro te operar. E aí eu volto com uma via anterior, né? Nesse caso, eu faria uma tomografia. E aí, se a tomografia mostrasse que tem uma compressão muito grande, como eu já sei que ele tem uma compressão medular residual, eu seria agressivo de cara mesmo, né? Mas assim, o tratamento de uma maneira geral da paralisia de C5 após uma cirurgia via posterior, ele é conservador. A grande maioria dos pacientes tem uma evolução muito positiva mesmo que a gente não faça nada. Aqui foi uma situação atípica em que o paciente tinha uma compressão mielorradicular residual, né? Depois de uma cirurgia por via anterior. Eu queria só fazer uma perguntinha. Eu vi que na cirurgia via posterior, o paciente era meio calvo, então deu para ver direitinho que tinha um eletrodo ali no cucuruto dele. Então a via posterior vocês fizeram com monitoração neurofisiológica. Na via anterior vocês fazem também? Quais fazemos? Um nível, em princípio, não, se for radicular. Se for mielopático, o mesmo nível a gente faz. O interessante é que alteração no padrão da monitorização dele eletrofisiológica. Então, pode Era ter sido acontecido a isquemia após a cirurgia. Então, a gente fica exatamente. pensando, acabou o monitoramento, está tudo bem, melhorou, mas na realidade o paciente acordou com déficit. Então, Essa é a razão da minha pergunta, porque eu uso a monitoração em cirurgia via posterior, principalmente, e uma coisa que para mim está muito claro é que a monitoração ela não me prediz a paralisia de C5, porque essa isquemia da raiz, essa tração da raiz, ela não acontece na hora da cirurgia, né? Eu acho que ela é muito útil, principalmente no posicionamento, para você saber que você não está comprimindo demais a medula na hora que você posiciona o paciente com muita cifose, com muita lordose. Mas em relação à paralisia de C5, eu não tenho essa mesma confiança de que a monitoração me ajuda, não. tem uma pergunta aqui, Milano, que é para mim, mas eu posso abrir para você. Que ele falou, Fernando, você decidiu ir em C3. O que levou você a incluir na artrodese, na via posterior? Eu respondi ali o que eu acho, né? Assim, via posterior, gente, assim, existem situações em que a compressão ela é só posterior. Aí você pode lançar mão de uma descompressão de um segmento, de dois segmentos, inclusive tentar alguma abordagem endoscópica, como o Drummond bem comentou. Mas, via de regra, na cirurgia da mielopatia, a compressão ela está na frente. Se a compressão ela está na frente, eu preciso, para obter uma boa descompressão, desse shift da medula. E esse shift da medula eu não consigo se eu não fizer uma descompressão de pelo menos 3 segmentos. E incluir C6, C7 nessa laminoplastia ou nessa laminectomia é sempre um problema, porque mexer em C7 não é uma das melhores coisas do mundo. Então, a laminoplastia ou a laminectomia tradicional ela é fazer de C3, C4 até C5, C6. Né? Me C3, permite um, C4, C4, C5, C5, C6. Eu acredito que tenha sido isso a decisão de vocês.
É Só um isso mesmo. comentário que eu queria fazer um comentário junto do seu, é que o que a gente observa quando a gente faz via posterior é isso. Inclusive, me chamou a atenção no seu caso, Fernando, o quanto que a medula migrou e o quanto que apareceu a camada de líquor à frente, que a gente não via antes, né? Então, uma coisa que eu chamo a atenção, todas as vezes que a gente vai fazer uma via posterior, é que você tem que ser mais agressivo mesmo, por causa dessa migração da coluna. Se você deixar as extremidades propensas à compressão, você vai ter problemas. Às vezes, inclusive, o que eu faço, eu tiro metade de C2 e metade de C7, né? Perfeito. Mantendo o ligamento C7 T1. Eu não tiro, raramente eu chego em T1, raramente eu tiro C7 T1. Mas tirar metade de C2 e metade de C7 facilita, porque quando a medula migra, se você tiver essas extremidades propensas à compressão, você pode ter problemas. Milano, se já tem artrodese na frente, para que fixar atrás? Eu acho que foi a teoria do cinto e suspensório. É, acho que é viável. Eu vi que o Ricardo fez essa pergunta ali. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Acho que é viável num paciente que já está fusionado na frente você fazer só uma laminectomia atrás. Mas acho que houve essa preocupação de que o C3 C4 já tinha uma certa cifose também, ia ter que incluir o C3 C4 nessa descompressão dentro desse contexto que o Aloysio muito bem comentou. Então, eu acho que foi bem coerente a gente fazer a laminectomia instrumentada. Mas é perfeitamente viável você fazer só a descompressão posterior, sim. Boa, Milano. Obrigado. É o pior paciente mielopático é o paciente cifótico. Esse é o pior de todos. O mielopato já é grave. O mielopato cifótico, pior ainda. Mais alguma observação, Aloysio? Isso mesmo, você colocou muito bem. Às vezes, uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo tendo uma boa lordose, se você tiver uma barra discostofitária muito acentuada na frente, é preferível você entrar primeiro na frente, tirar essa barra discostofitária e depois entrar por trás. Por quê? A gente vê também que esses pacientes podem piorar porque a medula ela migra para trás e depois ela volta. E ela encontra aquele obstáculo e muitas vezes isso gera uma mielopatia gravíssima. Aloysio, quer deixar É, mensagem para casa para encerrar a nossa reunião? Mensagem que eu tenho a dizer é de parabéns ao Milano, né? Espetacular a aula dele. Ainda bem que essas aulas estão sendo gravadas, porque os nossos residentes podem assistir depois, mesmo. Essas aulas são muito positivas para todo mundo, mesmo para os jovens neurocirurgiões e para os mais antigos também, né? Parabéns, Milano. Parabéns, Fernando, pela organização. E agradeço a você, Fernando, a Kélia, pela oportunidade de estar aqui participando. E que bom encontrar com um amigo aí, o Carlos Roberto, nosso mineiro também, né? Que exatamente. então, Só a falando vida. uma coisa aqui, que eu achei fantástico, essa colocação do Luísio, que é, nas vértebras limítrofes, quando você finaliza a abordagem posterior, o quanto que é importante retirar essa retirada parcial da lâmina da última vértebra. Isso a gente vê para poder evitar o que nós chamamos de efeito guilhotina, porque ela fica exatamente inferior em relação à lâmina da vértebra superior. E esse momento, se não for retirado, ela pode ainda exercer o efeito guilhotina, que ela ficaria na altura do corpo vertebral, então ela ficaria para dentro. Então ela poderia estar quicando em cima da medula e machucando. Isso, em alguns casos da coluna lombar, foi evidenciado também. Ao se fazer hoje o procedimento de endoscopia, se nós não retirarmos a lâmina de baixo, só acreditarmos que uma flavectomia é a retirada do disco seria o suficiente, se o paciente tiver com o canal estreito, ainda posso ter esse pinçamento e com diminuição outras dores residuais. Então, Boa, tem um acho isso, comentário aqui para muito mim, bom. muito importante. Tem um comentário aqui também interessante do Hugo, que ele falou: a via anterior foi feita com 3 níveis, aumenta um pouco o risco de pseudartrose, mais um motivo de artrodesar atrás. Super interessante o comentário. Obrigado aí, Hugo. Milano, pode encerrar dando Ah, eu toque de estou muito classe, o que satisfeito. fazer e o que não fazer. É, assim, eu acrescentaria só do que o Drummond bem comentou, né? A gente chama isso de arcocristectomia, né? Retirar o topo, Exatamente. o topo quando é C7, né? Da lâmina e do espinhoso, e a base quando é C2,
como a Luísa bem comentou. Acho que isso é um ponto bem importante. Acho que se tem uma mensagem para a gente deixar assim muito clara, é que frequentemente a gente fala três ou mais níveis, vamos pensar na via posterior, se tiver uma boa curvatura. Se não tiver uma boa curvatura, se tiver cifose, não vão fazer porque vai dar encrenca. Tá? Acho que esse é o recado principal. Assim. A gente gosta de via posterior, a gente mostra muito caso de via posterior, mas a gente tem que ter sempre isso em consideração. O paciente cifótico, ele não tem que receber uma cirurgia via posterior, pelo menos não como a primeira cirurgia. Talvez ele precise de duas e a segunda seja via posterior. Esse caso foi clássico, foi pela frente, talvez a gente descomprimiu pouco, né? Não sei. Mas a ressonância, se você olhar a altura discal e lá atrás, estava bem descomprimido. Faltou a tomografia, você tem razão. A gente ficou com tanto receio, chamou mais atenção o quadro mielopático e foi para posterior. Mas esse caso é interessante para mostrar que as complicações existem, né? A paralisia é muito comum por trás, igual você falou, mas pela frente também ela existe. Pode ser imediata e até quase que tardia, como foi esse caso aí. Kelly, acho que a reunião foi muito boa. Se deixar aqui, a gente fica até sexta-feira à tarde, mas é melhor você encerrar isso aí, viu? Ô, chefe, vocês responderam a pergunta do Edivaldo, só para não deixá-lo Cadê sem. ele? Edivaldo, desculpa, o que é que ele perguntou aqui? Onde é que nós estamos? Acho que foi, chefe, foi sobre descompressão multinível endoscópica. Endoscópica. Acho que o Milão. Eu não estou vendo a dele de volta. Tem de Guilherme, Estou vendo aqui, eu Jerônimo, estou vendo aqui. Bruno. É, Ah, tá vendo? Pode a falar. resposta, assim, eu até posso ouvir o que o Drummond vai falar, mas assim, o conceito ele tem que ser o mesmo. Tanto faz se você vai fazer com endoscopia, com microscópio, com lupa ou com a cirurgia mais aberta. O conceito da descompressão via posterior, ele é um conceito que exige o deslocamento posterior da medula, e esse deslocamento posterior da medula você não tem se você tem cifose. Tá? Perfeito, Então, a princípio, seria uma contraindicação de uma descompressão endoscópica multinível, esse caso sim. Boa, Milão. perfeito. Campeão. Então, Kélia? podemos encerrar, então. Muito obrigada a todos, foi excelente. Parabéns, doutor Jerônimo, pela excepcional aula. Nós estamos especialmente felizes porque a doutora Luísa está conosco e é sempre muito bom tê-lo conosco. Parabenizar o doutor Fernando pela organização, pela ideia, pelo apoio e pela capacidade extraordinária que ele tem de unir pessoas e pela discussão extraordinária de casos. Eu acho tão interessante porque sempre o Fernando traz casos que não são aqueles casos padrões e que despertam uma discussão. Isso é muito enriquecedor e é raro isso, né? Então, assim, parabéns, Fernando, mais uma vez. Muito obrigada a todos que participaram conosco. Obrigada, doutor Carlos, por ter nos presenteado também com a Obrigado. sua companhia. Parabéns, Matheus. Uma ótima semana e na semana que vem tem mais, né, chefe? Tem canal estreito. Os velhinhos tem muita coisa. É canal estreito, é osteoporosis. Nossa, mãe de Deus. É o Franz que vai falar, vai ser muito bom. Com certeza. Ótimo, ótimo. Um grande Obriga- abraço a todos, pessoal. Deus abençoe cada um de Obrigado, vocês. Fiquem Obrigado, com pessoal. Deus. Uma obrigado. boa noite, Obrigado a boa Parabéns. semana a todos. todos. Tchau, Abraço, Abraço. obrigado tchau. mais uma Uma vez. honra e Obrigado a Abraço. todos. prazer. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado, Matheus. Campeão. Obrigado. Excelente. Parabéns, Matheus.